Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam se cuidando durante a quarentena, né? E vamos dar seguimento às nossas aulas de história, certo? Bom, na aula de hoje nós vamos falar um pouco mais sobre o Antigo Regime. Vamos lá. O que é o Antigo Regime? Bom, primeiro a gente tem que dizer que quando a gente está falando de Antigo Regime, eu estou falando de Europa, né? Estou falando de uma Europa dentro ali do século chamado século XVI ao século XVIII, e eu vou falar basicamente atributos da Inglaterra, né, que é a principal nação do chamado Ancien Régime, ou seja, Antigo Regime. Né? Então eu estou falando ali da Inglaterra, da França, dessas regiões. Claro que se estende também Bélgica, Alemanha, se estende, né? Mas são características mais próximas e mais contundentes da Inglaterra e da França. Beleza? Então, via de regra, o que é esse Antigo Regime? Nós chamamos de Antigo Regime um conjunto formado por uma sociedade de ordem, ou seja, uma sociedade estamental. Esse tipo de sociedade dividida em classes, categorias sociais. Lembram lá? Quando a gente estudou estudava a Idade Média, falava lá o clero, nobreza, né, e servos e campesinos, isso é uma sociedade estamental. Então, a junção entre essa sociedade de ordens, ou estamental, um Estado absolutista, tá, e o capitalismo comercial. Isso tudo durante o que nós chamamos de Idade Moderna. Tá? Quando é que a Idade Moderna começa? Quando ocorrem as grandes navegações, tá? A partir de 1400. Né? Lembrando que em 1492, Cristóvão Colombo chega à América. Então, nesse processo das grandes navegações, a gente vai ter aí a Idade Moderna, e é nesse período da Idade Moderna, após esse período, nós vamos ter o chamado Antigo Regime sendo formado. Onde é que isso tudo acontece? Dentro da Europa Ocidental. E basicamente esses países que eu citei para vocês são os mais expressivos. Bom, vamos pensar assim nas relações políticas, então. Nós sabemos que temos que ter uma sociedade estamental, sociedade de ordens. Temos que ter um Estado absolutista. O que é um Estado absolutista? É um Estado que é pautado por uma monarquia absoluta, onde todo o poder se concentra na mão de uma única pessoa. Quem é essa pessoa? O monarca, o rei. É a velha questão lá do exemplo francês, no Henrique XIV, que ele diz: L'État c'est moi, o Estado sou eu, o chamado Rei Sol. Todos os poderes estão na mão dele. Ele controla a ordem, o exército, ele controla a política, ele controla a religião. Então, o rei, ele tem todo o poder em suas mãos. E detalhe, existe uma característica que é legitimada durante esse período, que é o caráter divino do rei, que é uma característica que é difundida de que Deus escolheu o monarca, de que o monarca está naquela cadeira porque Deus assim o quis. Então ele é mantido como monarca porque ele tem esse caráter divino. Tá? Inclusive dentro da Inglaterra e da França, vai haver uma confluência de ideias de que o monarca também curaria. Então, várias vezes nós vamos encontrar luminuras, ou seja, imagens e registros escritos também de salões no palácio que eram lotados de pessoas querendo que o rei colocasse a mão sobre ele ou tocasse, porque acreditavam que o rei pudesse curar, já que o rei era essa expressão da divindade, do querer de Deus. Né? Então havia também esse caráter divino, tá? Quase que messiânico do rei, do monarca. Duas características importantes sobre o Estado absolutista. Ele é vitalício, ou seja, e hereditário, ou seja, uma vez monarca, se é monarca até morrer. Quando morre, o trono passa para aquele que está na linha de sucessão, normalmente do sexo masculino. Né? Claro, tem exceções? Tem exceções. Mas quando há uma exceção, aí é preciso estudar um pouco mais, porque a gente precisa ver as relações matrimoniais, porque aí uma mulher precisa se casar, né? Não é simples. Lembrando que a história é só letrada aí no masculino, infelizmente. Né? Há um processo quase que misógino de exclusão da mulher nesse processo. Feitas essas falas sobre o Antigo Regime, como é que é formar essa sociedade de ordens? Vamos lá. Dentro dessa sociedade de ordens, nós temos aqui a divisão na Inglaterra de 3 estados. O primeiro estado é chamado de clero. Né? Lembrando lá da Idade Média, gente, alto e baixo clero. Lembra lá? Clero regular e clero secular. Tá? Um vinculado ao povo, outro vinculado somente à ordem clerical. Segundo estado, nobreza. Né? Então nós temos aí os cortesãos, os provençais, né? E a togada, ou seja, aqui nós temos as pessoas que fazem parte do palácio,
as pessoas que vivem no palácio, e os magistrados, né? Os juízes, esses fazem parte da nobreza. Então, essa questão vinculada a esse imaginário guerreiro, rico, né? Próspero, tá no segundo estado. E o terceiro estado, quem são? O terceiro estado são os trabalhadores, né? E todos os demais que não se enquadram na nobreza. Aqui entra a burguesia, os artesãos, os campesinos e as pessoas comuns, né? Com as suas corporações de ofício, seus afazeres comuns. Inclusive, dentro da Inglaterra tem um termo muito específico que é os culottes, que são trabalhadores, né? São os campesinos. É muito comum nós vemos esse termo. O que diferencia esses três estados é que o primeiro e o segundo estado eles possuem privilégios e o terceiro estado não. Tá? Os primeiro e segundo estado eles têm o privilégio de não pagar tributos e não se submetiam às leis que o resto da sociedade. Então, assim, se existiam legislações para a burguesia, que era a classe comerciante, para os artesãos e para os camponeses, ela não se aplicava aos demais. Por quê? Porque eles estavam acima dessa lei comum, né? do ordinário. Eles estavam nessa categoria do privilégio, dos extraordinários. Tá? Então, são esses elementos que compõem a sociedade chamada de estamental, ou sociedade de ordens. E como é que era a economia? Perdão, como é que era a economia? Bom, a economia comercial, ela chamada de capitalismo comercial, ela se dá basicamente porque esse capitalismo comercial ele é o início, né, do capitalismo, como nós conhecemos hoje. Os monarcas eles vão empreender as grandes navegações, querendo expandir os locais que podiam favorecer as especiarias, né, ou até mesmo retirar riquezas e levar para os seus territórios para estabelecer comércio, as riquezas quanto a jazidas minerais, por exemplo. E tudo isso é feito a partir das grandes navegações. Esse processo nós chamamos de mercantilismo, que é essa ideia de acumulação de riqueza. Aí uma característica do mercantilismo muito importante é o metalismo, né? Que é isso, que é a acumulação de metais preciosos, ouro, prata, diamante, pedras preciosas. O sistema do mercantilismo, né, é um sistema baseado no comércio entre colônias e metrópoles, que é o que nós chamamos de pacto colonial. O que é o pacto colonial? Uma terra europeia, né, que nós estamos falando, navega até um outro território, explora aquele território e dele começa a extrair riquezas. Né? Aquele que está levando as riquezas chama-se de metrópole. Aquele que está sujeito é a colônia. Ela está, então, sujeita aos interesses dessa metrópole. No caso brasileiro, quem foi a nossa metrópole? Lisboa, né? Portugal era a nossa metrópole. Nós éramos uma colônia portuguesa. Quais práticas econômicas, ou seja, quais regras ditavam essas relações no capitalismo comercial? O intervencionismo, ou seja, o Estado ele intervém na economia, ele diz como a economia pode e deve funcionar para que ela ocorra tudo bem. Inclusive, nós já vimos, e vale lembrar, que surge aqui então o liberalismo econômico do Adam Smith, né, e outras correntes econômicas posteriores. Tem a característica do protecionismo, ou seja, o Estado vai começar a liberar monopólios para um ou para outro indivíduo a fim de proteger e salvaguardar que os seus interesses sejam mantidos, ou seja, as pessoas certas acumulem riqueza para favorecer o monarca e favorecer aquele Estado-nação, certo? Aquela monarquia. Industrialismo. Surge então a necessidade dentro da Inglaterra de começar a surgir as primeiras manufaturas, ou seja, sair de um sistema extremamente artesanal para usar um pequeno maquinário. Quando é que isso acontece? Acontece lá com os cercamentos ingleses, quando começa na indústria têxtil, na produção de tecido. Né? Já começa um princípio do industrialismo. Balança comercial favorável. É a ideia que a Europa tinha de que é preciso mandar para fora, ou seja, exportar mais do que se importa. Quando eu exporto mais do que eu importo, ou seja, eu vendo mais do que eu compro, eu tenho uma balança equilibrada, ou seja, uma balança comercial favorável. Então, ou seja, se eu vender mais do que eu compro, eu vou ter mais capital, mais dinheiro. Logo, é mais vantajoso. Então, isso aí nós chamamos de balança comercial favorável. Metalismo, um acúmulo de metais preciosos.
Como eu já disse, que é a principal característica aí do mercantilismo. O que é o mercantilismo, então? O mercantilismo é todo esse conjunto de práticas e interesses econômicos, né, que pautavam o capitalismo comercial, né, do século XVI ao século XVIII. Isso nós chamamos então de mercantilismo. Essas são características gerais do antigo regime. Tá? Bom, eu espero que vocês tenham compreendido essas características do antigo regime e na próxima aula nós damos seguimento aos nossos conteúdos e discussões. Qualquer dúvida, entre em contato comigo e até a próxima aula. Cuidem-se.